Acabei de ler o livro 1984 do George Orwell e eu queria trazer para vocês aqui a minha opinião sobre esse livro, o que eu achei dessa leitura. Eu não vou falar muito sobre a história porque eu não quero dar spoiler para vocês, assim, eu só vou falar por cima sobre o que o livro fala e algumas coisas que eu achei sobre o livro. Alguns fatos que eu achei interessante que tem dentro do livro. A história, que eu queria falar só um pouco dela. Primeiramente, o personagem principal se chama Winston. Ele vive dentro de um regime totalitário e trabalha para o governo. Ele trabalha no setor que apaga a história. É como se fosse o seguinte: você tem o jornal diário, aí todo mundo recebe esse jornal. Só que o governo quer que as pessoas esqueçam alguma coisa. Por exemplo, uma guerra. Teve uma guerra ano passado. Aí o governo vai lá, a gente quer que o pessoal esqueça isso. Aí ele vai reeditar esse jornal, apagar todos os vestígios do antigo e refazer um novo. Então ele trabalha praticamente assim. E só que ele acaba saindo do. Não é que ele sai, ele acaba vendo que tem alguma coisa errada com esse regime. Que não tá certo as pessoas serem tão oprimidas assim. E acaba cometendo um crime que é o crime de pensar, né? O que eles chamam de pensamento crime. E isso faz ele acontecer várias coisas com ele. Não quero dar muito spoiler, então vou falar só isso. Vamos para minha opinião. Então, eu achei que ia ser um livro que ia me não ia me prender muito. Ia ser um livro que eu ia achar ele meio parado, um livro que ia demorar para eu terminar de ler ele. Só que foi totalmente contrário. O George Orwell tem uma escrita muito boa. Eu nunca tinha lido nenhum livro dele, mas ele tem uma escrita muito boa que vai fazer com que você fique atento na história, você queira ler cada vez mais. Apesar de ser uma história que eu vou falar pra vocês aqui, que se você estiver vendo esse vídeo, tiver com menos de 15 anos, eu não aconselho ler essa história, porque é bem pesado, tem algumas coisas bem pesadas aqui. É questão de tortura, tem várias coisas que, sim, não é bom se você tem menos de 15 anos, não é bom você consumir esse conteúdo. Tem outras coisas melhores para você consumir. Então, continuando. É uma história, entre aspas, ruim, porque não pela escrita e não pela história em si, mas pelos acontecimentos da história, acaba se tornando uma história ruim. E ela não é uma história que vai te deixar feliz, é uma história reflexiva, para você pensar na sua sociedade, pensar na sua vida e principalmente como a falta de conhecimento faz com que as pessoas sejam dominadas por outras pessoas, né? Acabem isso, sendo dominadas mesmo. E como as outras pessoas que são mais inteligentes, né? Inteligentes, mas que não têm moral, né? Pessoas que se aproveitam das outras, acabam conseguindo se aproveitar totalmente das outras, criando uma sociedade só para elas, onde elas têm tudo do bem e do melhor, e os outros acabam sofrendo com isso. É um livro que vai te ensinar sobre ditadura, sobre democracia, tem história também nesse livro, várias coisas, vários acontecimentos históricos. Vai falar sobre proletariado, sobre elite, sobre várias coisas. É um livro muito bom. Se você está pensando que vai ser um livro chato, que só vai falar de coisas técnicas, não. Ele é um livro muito bom. Prende muito você, vale muito a pena. Ele vai falar sobre todos esses assuntos que eu falei e com uma história muito boa por trás, né? A história desse personagem que você vai se conectar com ele, com esse personagem. Tem um par romântico também dele. Então, é um livro que vale muito a pena. Ele é muito barato. Essa versão aqui, como vocês sabem, da Príncipes, né, que eu comprei, ela é muito barata, com 335 páginas. Então, é uma leitura que vai enriquecer muito seu conhecimento. É uma leitura muito proveitosa. Não vai te deixar feliz, o final não é legal. Sim, não é que não é legal, não é feliz. O livro em si não é feliz. Não é uma história que vai te entreter como se fosse um filme só para te manter entretido. Não é uma história séria que vai fazer você pensar, refletir sobre a sua sociedade e várias outras coisas.
mas vale muito a pena. Se você tem interesse em conhecer sobre esses assuntos, esse é um dos melhores livros que eu já li sobre isso. Ele não tem viés nem de esquerda nem de direita. Assim, você tem que ler ele para saber e tirar suas próprias conclusões. Mas, sinceramente, eu não vi nenhum viés político. Ele vai explicar de verdade o que acontece, ele vai te mostrar tudo e você tira suas conclusões sobre isso. Então, se você pensa que ele tem algum viés assim, não quer ler ele por isso, não tem, pode ir tranquilo, pode ler tranquilo, que vai ser muito bom, muito proveitoso. Então essa é a minha opinião sobre esse livro. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.